Amém. Nessa semana de oração, nesses dias em que nós estamos falando sobre o discipulado de Jesus, nesses dias em que nós estamos com o coração mais aberto para discernir o mandamento de Jesus, né? Jesus disse assim: eu quero que vocês amem como eu amei. E ele ensina, e o apóstolo João discerniu muito bem, que nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, enquanto a gente não consegue amar o irmão a quem a gente vê. Então, a prova de que nós estamos amando a Deus está correlacionado ao amor que nós nutrimos pelas pessoas, pelos irmãos, pelo próximo, pelo inimigo. Nós somos o povo do amor. Nós somos a comunidade que ama. Nós somos a comunidade que serve, porque nós somos a comunidade que adora. Eu tenho aprendido que o coração que adora ama e o coração que ama serve. Essa tríade, elas são inseparáveis. Quem adora a Deus está cheio do seu amor. E quem está cheio do seu amor, como nós cantamos aquela canção, do amor que pode mudar o mundo. É a igreja o lugar aonde qualquer pessoa, em qualquer situação da sua vida, tem amparo, precisa ter amparo, abraço. E nós precisamos amar como Deus ama. Eu fico muito feliz com a sabedoria bíblica, a começar com Adão. Quando Adão comete o maior de todos os pecados, que é conduzir toda a raça humana a uma rebelião contra Deus. Talvez não há nenhum pecado mais grave do que aquele que Adão cometeu. Deus não pergunta para Adão, em primeiro lugar, o que foi que ele fez, mas aonde é que ele estava. Deus se interessou primeiro com a pessoa do Adão, e então ele pensou depois sobre as obras do Adão. E uma igreja que ama, uma pessoa que ama, um discípulo que ama, é como um pai que ama. Você vai lá na Sepaigo e vocês vão ver as pessoas que amam aquelas pessoas lá. Não importa quem são elas, talvez para a sociedade, para nós, elas são as piores pessoas que existem na sociedade. Mas para aquela mãe, mesmo consciente do filho terrível que ela tem, ainda ela tem combustão no seu coração que a impulsiona a ir lá no filho dela, para cuidar do filho dela, para proteger, para buscar alguma coisa que seja colo, que seja amparo, que seja amor, mesmo que seja um amor sofrido, doído, e esse amor de Deus sobre nós. Eu queria falar hoje sobre 5 realidades sobre a oração. Nós estamos em dias de oração, nós vamos entrar numa semana de oração, e eu queria falar com você sobre 5 realidades sobre a oração. Quero basear essa palavra no texto de João, capítulo 11. Eu vou ler, não a história toda, porque é um texto grande, mas eu imagino que todos os irmãos aqui conhecem essa história da ressurreição de Lázaro. E eu queria ler, então, só do versículo 1 até o versículo 4. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por essa enfermidade glorificado. Aquele a quem tu amas. Enquanto nós oramos, é muito importante que nós aprendamos sobre a pessoa sobre a qual nós oramos, sobre o Deus a quem nós oramos.
E essa minha ministração não é do tipo 5 passos para conseguir a bênção. Não é do tipo coisas que você faz que impediria Deus trazer respostas para você. Não é desse tipo. Não vou falar sobre uma metodologia de oração, mas o que se pode aprender a respeito da oração. A oração é um assunto que habita o campo do mistério. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando, são criaturas finitas, se relacionando com um Deus cuja sabedoria é infinita. Um Deus que é eterno, que para Ele não há passado, presente ou futuro, que Ele sabe absolutamente todas as coisas, que consegue discernir, que sabe exatamente o que deve fazer. E que nunca deixou uma maneira de como é que nós poderíamos falar com Ele, para que em todas as vezes que nós falássemos com Ele, teríamos dele respostas adequadas aos nossos pedidos. Do tipo assim, eu pedi isso e Ele me deu aquilo do jeito que eu pedi. Há situações que Deus responde rápido. Há situações que Deus responde muitos anos depois. Há um grupo de irmãos na história que oraram durante 100 anos. Você pode imaginar isso? Orando 100 anos. Há irmãs que oraram pelos seus esposos e eles se converteram rapidamente. No entanto, há irmãs que estão orando ainda e os seus maridos parecem que estão piores cada vez mais. Há situações que você orou e a pessoa recebeu uma bênção e outras não. Então, não é a oração habita o campo do mistério, porque nós não sabemos como é fazer Deus funcionar. Nós não temos um mecanismo de colocar Deus em movimento, de fazer Deus, de uma certa forma, nos obedecer os desejos do nosso coração, seja através de qualquer coisa que nós possamos fazer por Ele. O que precisamos saber sobre a oração? O que precisamos saber da oração? Queria fazer, parêntese, queria fazer uma dinâmica aqui com vocês. Queria que vocês me ajudassem. Quem vai me ajudar diz amém. Ó, sem saber? Vocês são corajosos, hein? Então eu vou fazer o seguinte. Todas as vezes que apresentar uma frase ali, vocês vão ler, tá bom? Vocês vão ler porque eu não sei se está aparecendo a frase, eu não quero ficar olhando para trás. Então, toda vez que apresentar uma frase ali, vocês vão ler, ok? 1, 2, 3 e... então vamos aí, ó. O que está escrito? Vamos lá? Outro? Mais outro? Mais outro? Olha, vamos de novo, ficou meio bagunçado. 1, 2, 3 e... Não sabemos. Qual é a oração certa? Não sabemos. Qual é a oração forte que eu faço e que acontecem as coisas? Eu não sei. A Bíblia não ensina, o apóstolo Paulo não ensinou. Eu li uma vez, há muitos anos atrás, que um artigo, uma pessoa escrevendo assim, o apóstolo Paulo, o inimigo número 1 da fé cristã. Eu falei, gente, como é que pode um cara falar uma coisa dessa? Que o apóstolo Paulo é o inimigo número 1 da fé cristã. Aí eu falei, vou ler esse artigo só de pirraça, porque não é possível uma coisa dessa. Ele disse, o apóstolo Paulo é o inimigo número 1 da fé cristã, porque o apóstolo Paulo não nos ensinou a fazer a campanha. Aí foi falando as campanhas, que eu vou falar para a gente não ficar com vergonha. Ele começou a falar as coisas. Ele não nos ensinou a respeito da corrente, ele não ensinou a respeito da água ungida, ele não ensinou a respeito do lenço ungido, ele não falou nada do sabonete de Jerusalém, ele não falou nada da água do batismo do Rio Jordão. O apóstolo Paulo não nos ensinou isso. Como pode? Esses irmãos que estão ensinando tantas coisas boas e o apóstolo Paulo não nos ensinou a respeito dessas coisas. Então, irmãos, a nossa vida, nós passamos por circunstâncias doloridas,
circunstâncias doloridas, em que a única solução, a única saída que nós temos é dobrar os nossos joelhos e orar. Eu não me preocupo tanto com pessoas que obtiveram respostas às suas orações. Nós não temos muito que falar para aquelas pessoas que estão se sentindo tão vitoriosas e tão felizes por ter obtido respostas às suas orações. Mas o trabalho pastoral é muito mais sobre aqueles irmãos que oraram, que buscaram, que pediram, que se entregaram, que confessaram, que rasgaram o seu coração diante de Deus, aplicou fé, aplicou lágrimas e oraram com intensidade, e as suas respostas não vieram de acordo com o intento do coração daquelas pessoas que estavam orando. Então a minha palavra tem mais a ver com isso. Vamos passar pela frente aí? 1, 2, 3 aí? Tá escrito? Alguma coisa? Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e? Deus. Quando nós formos orar, a gente tem que ter isso em mente. O nosso Deus é maior do que a nossa compreensão. O mais estudado irmão, o irmão mais estudado, o mais profundo na teologia, no conhecimento do hebraico, das línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Mesmo esses irmãos, o melhor dos estudiosos, eles ainda nós não temos recursos intelectuais, teológicos, para que nós pudéssemos esquadrinhar tudo a respeito de Deus. Deus nos escapa, Deus é maior, Deus habita no campo daquele que a Bíblia diz que Ele habita em luz inacessível, a qual o homem jamais viu e nem pode ver. Então, é nesse sentido que eu quero falar sobre oração, não sobre esquadrinhar, sobre dar uma receita para você orar, para você obter resposta. Então, o que nós podemos saber a respeito da oração? Vamos ler? Vamos lá? A oração é um expediente de adoração. A oração é uma experiência de adoração. Você lê aqui o texto que quando Jesus disse assim, esta enfermidade é para a glória de Deus. O que é adoração? Nós poderíamos ver os termos hebraicos, gregos, sobre a adoração, mas não é nesse sentido que eu estou falando sobre o que nós falamos para Deus, mas um ambiente em que nós vivemos. A oração, o nosso orar, a nossa relação com Deus, ela existe no ambiente do reconhecimento, da supremacia de Deus. Nós vivemos dentro do contexto, do reconhecimento de que existe alguém que está acima de tudo e de todos, que governa tudo e todos, e que nós nem sempre temos respostas a todas as indagações. A única certeza que nós temos é que este universo é criação de Deus, é ideia de Deus, e que Deus ama esse universo, e que Deus tem uma missão de resgate, de salvação desse universo, e que Deus está acima de tudo, e que nossa relação com Ele é primária. Deus está acima de tudo, e quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que Deus é superior, que Deus é maior, que Deus habita como sendo a plataforma da nossa vida, que Deus é o sustentáculo de cada um de nós, que Deus é o sustentador das nossas vidas. Então, quando nós oramos, nós não estamos muito pensando em que Deus poderá fazer agora na minha vida, mas nós estamos orando muito mais intencionado em dar glória a Deus, em glorificar a Deus, em honrar a Deus, apesar das necessidades. Olha a mente de Jesus a respeito da oração que chegou até ele. Qual foi a oração que chegou até ele? Lázaro, a quem tu amas, está doente.
E como Jesus olha para a cena dizendo, isso é para glorificar a Deus. Deus vai ser exaltado nisso. Deus vai ser glorificado nessa experiência de Lázaro. Lázaro está doente, mas nós sabemos que Lázaro morreu. Ficou muito pior a situação de Lázaro. Mas a mente da oração é um expediente, é uma experiência em que nós reconhecemos a grandeza, a soberania, a supremacia de Deus. Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Então, quando nós oramos, mais do que querer que Deus faça algo por nós, nós estamos dizendo, Deus, nessa circunstância seja glorificado o teu nome, nessa circunstância seja exaltado o teu nome, nessa situação em que eu estou vivendo, em que eu estou passando, ó Deus, tenha motivos de louvor ao teu nome. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei, Senhor, que tudo o que acontecer na minha vida, seja coisas boas ou ruins, eu vou glorificar o teu nome. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, as coisas que me aconteceram, as coisas que me aconteceram serviram para o progresso do Evangelho. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi chicoteado, ele foi abandonado, ele sofreu tanto, mas ele disse que esta minha prisão fez com que o evangelho fosse propagado. Então o interesse do apóstolo Paulo, mais do que ter soluções para a sua vida, o apóstolo Paulo estava mais interessado com a glória de Deus. Então a oração é uma experiência de adoração, quando colocamos Deus como fundamento da nossa vida. Foi isso que Jesus diz. Ouvindo isso, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez e faz tudo o que lhe agradou. Veja, na afronta aqui do salmista, onde está Deus? Ele está preocupado com a glória de Deus. Então, quando nós oramos, mais do que soluções, nós queremos que Deus seja honrado, nós queremos que Deus seja glorificado. Quando oramos, a glória de Deus é mais importante do que as soluções das nossas circunstâncias que nos cercam. Muito mais importante do que enxergar, muito mais importante do que as soluções sejam realizadas, nós queremos que Deus seja honrado. E nós lemos aí Filipenses, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O versículo 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo não está dizendo, ó Deus, me tire da cadeia. O apóstolo Paulo está dizendo, não importa se eu seja livre ou se eu esteja preso, tu sejas honrado, tu sejas glorificado. Senhor, estou aqui passando essa circunstância. Ó Deus, o meu desejo é esse, mas, Pai, o importante é que tu sejas glorificado. Então, o que cerca a oração? O que cerca a oração é a glória de Deus, é a majestade de Deus, é a supremacia de Deus a respeito de todas as coisas que me acontecem. A oração não é sobre nós, a oração é sobre Deus. Pois para os discípulos de Jesus, a glória de Deus é o centro do viver e do existir. Para que você não fique frustrado, para que não responder a respeito de situações suas que não foram resolvidas, nós temos um dizer, que Cristo cuida de nós, o viver é Cristo, glória seja dada o nome de Jesus. Não foi isso que Jó falou? Eu saí nu do ventre da minha mãe, para lá eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não somos as pessoas que estão atrás de soluções, porque a solução para a nossa vida já veio, Cristo. Cristo é tudo para a igreja, é a glória da igreja, é a riqueza da igreja, é a esperança da igreja, é o tesouro da igreja, é a bênção da igreja. Nós não somos como aqueles que estão procurando, nós somos aqueles que encontraram. Nós encontramos já aquilo que tantos estão procurando. 2.
A oração é uma experiência de fé, vamos dizer? É uma experiência de fé. De onde Jesus estava, Betânia, era um percurso de 3 quilômetros. 3 quilômetros é mais ou menos com daqui lá na casa, talvez um pouquinho mais além da casa do Max. 3 quilômetros, irmãos. Imagine a resposta da oração de Marta, estava a 3 quilômetros. 3 quilômetros a gente anda em 30, 40 minutos. Não é? E se você estiver com muita pressa, você chega muito rápido. Então, quando Maria ora, ela pensa, não, para Jesus chegar aqui é muito rápido. Eu vou orar, eu vou pedir, vou mandar, porque veja só, você viu o zelo que a Bíblia tem de falar, Maria é aquela que passou perfume em Jesus e que molhou os pés de Jesus com as lágrimas e que beijou os pés de Jesus, deu assim, como que Jesus não vai responder esta mulher? E ainda fala que Jesus amava aquela família. Então, qualquer um de nós, em sabendo que um irmão está passando dificuldade, e estando perto, a gente vai dizer, não, eu já estou aqui, eu vou lá acudir. Jesus estava a 3 quilômetros, menos de 40 minutos. Jesus chegaria a tempo para resolver aquele problema. Orou e nada aconteceu. Orou e o milagre não veio. Orou e não, aparentemente, imagine quando aquelas pessoas chegaram lá para Marta e poderia perguntar, eu coloquei aqui, você pode imaginar as horas passando, os problemas ficando mais graves, até que nem precisava mais ele ir, pois Lázaro já tinha morrido. Se estivesse aqui, depois ela perguntou, se estivesse aqui 4 dias antes, na verdade 2, num percurso de 40 minutos, meu irmão não teria morrido. Veja só, 40 minutos. Se você estivesse aqui, então, Maria talvez pudesse perguntar, e aí, você falou com Jesus a respeito de Lázaro? Ele disse, falei, e aí? Ele não falou nada, ele só falou que é para a glória de Deus. Nada, não deu uma resposta. Ele está vindo? Não, ele ficou lá. Não fez nada. Ele vem? Não sei. Não sei se ele vem. Ele ficou lá. 2 dias. Parece que, o que será que passou na mente de Marta e Maria, quando elas viram que nada aconteceu na vida dela? Eu fico muito preocupado, muitas vezes, com a nossa infância espiritual, que nunca acaba. Uma fé infantilizada, que só serve para os primeiros anos da nossa vida, mas ela não acaba. Em que nós vamos, de certa forma, regando com falsas esperanças, um entendimento equivocado das Escrituras. Por exemplo, em nenhum lugar na Bíblia, principalmente, nem no Velho nem no Novo Testamento, você vai ouvir a expressão sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus. Não tem algum lugar na Bíblia que eu não vejo, talvez você possa me mostrar depois, que Jesus fala para os seus discípulos que estariam com eles e eles iriam sentir essa presença. Que eles iriam, assim, ter uma sensação extraordinária com a presença de Deus. Mas a gente sabe que isso acontece. Nós aqui já percebemos a presença de Deus. Nós aqui já percebemos, eu já percebi muitas vezes a presença de Deus, mas eu já caminhei longos tempos, temporadas da minha vida, em que parecia que Deus estava muito longe de mim. E se eu não crescesse, eu iria me frustrar com a minha experiência de fé, em querendo que Deus fizesse aquilo que eu pedisse para Ele com lágrimas. Às vezes eu olhava para o irmão do lado, eu estava vendo ele nadando em Deus, chorando, buscando, adorando, e eu aqui seco. Nada. O irmão, olha, eu quero contar uma bênção, o outro, eu quero contar uma bênção, e eu, cara, cadê as minhas bênçãos? Cadê as minhas vitórias? Parece que o trem está ficando, quanto mais eu oro, mais assombração aparece na minha vida. E aí, a gente vai curtindo uma fé muito infantil, que nós não
nós vamos pensando que não temos fé, que estamos em pecado, que alguma coisa está errada. A gente fala, a igreja está morta, porque não tem nenhum movimento, é muito parada. Porque a gente vai acreditando que barulho, só movimento, é uma experiência de que Deus está ali. E o contrário também. Então, a fé é continuarmos confiando no caráter e no amor de Deus. Esse texto fala por 3 vezes que Jesus amava eles. Por 3 vezes, o texto começa dizendo assim, Lázaro a quem tu amas. Depois diz, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Depois as pessoas dizem sobre Jesus, olha, veja quanto ele o amava. Não está em xeque o amor de Deus quando aparentemente nada está acontecendo na sua devoção, na sua vida. Sabe, muitos de nós vão passar a vida inteira na fé cristã e não vão orar em línguas. Não vão ter visões de anjos. Não vão ter, assim, uma experiência sobrenatural com Deus. Isso não implica dizer que essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Que esta pessoa não tem experiência com Deus. A fé é confiar no amor de Deus, mesmo quando depois que você orou, que você buscou, que você intercedeu, que você pediu e aparentemente nada aconteceu, nenhum ruído, nenhum som, nenhuma lágrima, nenhum movimento, absolutamente inércia. Você olha, parece que está tudo do jeito que estava antes do que você orou. Ele não falou nada. Mas Deus me ama. Não estou sentindo Deus, mas Deus me ama. As coisas estão ficando piores na minha vida, mas Deus me ama. Fé não é crer em Deus para que minha vida fique boa. Fé é continuar confiando no caráter e no amor de Deus, mesmo quando nada acontecer. Não deve estar em xeque o caráter de Deus, porque aquilo que eu quero que Ele faça não foi feito como eu quis que Ele fizesse. A fé é uma certeza absoluta de que eu sei que Deus está aqui. Por quê? Porque você está sentindo? Não, porque Ele disse. Ele falou. Ele me ama, eu sou o filho amado dele. Manda essas pedras transformar em pães. Não, eu não vou acabar com a minha fome assim. Deus é o meu Pai, Deus me ama, Deus está comigo, Deus é por mim, mesmo quando tudo de ruim aparentemente esteja acontecendo na minha vida. Vamos ler essa frase? Fé. Anterior, fé. Vamos ler essa frase? Continuar confiando no amor de Deus. Deus ama você. Ponto final, irmão. Não importa mais o que esteja depois desse ponto. Deus ama. Ponto. Ama. Mas não ama. Mas eu não estou sentindo, mas Ele ama. Mas Ele não respondeu, mas Ele ama. Eu lembro quando eu estava orando pela irmã, já falei assim algumas vezes, por uma irmã querida, esposa do pastor Manuel. Gente, eu orei muito por essa mulher. Eu chorei muito por essa irmã. Mas como eu chorei por essa irmã? Eu chorei muito aos pés de Jesus. Não leva, Senhor. Não leva, Senhor. Não leva, Senhor. Não leva, Senhor. E o Senhor levou. Sem me dar uma explicação. Sem falar que, meu servo, eu vou levar, tá bom? Não me falou nada. Não me disse nada. Parece que ele não estava nem aí com as minhas lágrimas. Ele não disse nada, nada, nada. Nem um sentimento, nem alguma coisa, nada. Zero. Eu falei lá em casa, na cozinha, mas gente, não vou orar mais não. Vou orar mais não. Eu orei pelo fulano, ele morreu. Orei pela Beltrana, ela morreu. Orei pela situação ciclana, não resolveu. Vou orar mais não. Minha filha falou assim, pai, você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda? Que você não pode
pelas suas orações, fazer Deus entrar no seu movimento? Deus sabe o que faz? Era disso que eu estava falando. É continuar orando de novo. É continuar crendo de novo. É continuar chorando de novo. É continuar crendo no amor de Deus pela sua vida. Terceiro, oração é uma experiência de submissão. Submissão, quando eu oro, me submeto aos critérios e ao tempo de Deus. Jesus não foi quando ela pediu. Jesus não curou a enfermidade daquela pessoa. Oração é eu entregar a minha oração para Deus e descansar nos critérios de Deus, da maneira de Deus, do tempo de Deus. Se Ele vai fazer ou não vai fazer. Se Ele vai responder do jeito que você está pedindo ou não vai fazer. Deus não está sobre o meu critério. Eu que oro e que me submeto. Eu digo, Deus, aqui está nas tuas mãos. E Ele diz, está na minha mão, descansa. Agora é comigo. Como eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito. Elas têm uma expectativa que Jesus deixaria tudo e iria imediatamente fazer o que elas pediram. Coloquei essa frase aí para vocês, aí, ó, com pensar ou sem pensar. Foi um dia que um irmão chamou uma pessoa para fazer um trabalho na casa dele, de limpar, organizar. Ele falou assim, olha aqui, você viu o apartamento, o tamanho do apartamento, olhando o serviço que está proposto para você, quanto que você acha justo o seu salário? Aí ela perguntou assim, é com pensar ou sem pensar? Ela disse, como assim? Eu tenho que pensar ou você vai me dar as coisas prontas? Do tipo assim, a sua esposa vai me dar a receita lá do que eu tenho que comprar, ou eu tenho que pensar no que eu tenho que comprar lá na feira? Eu tenho que pensar no tipo de comida que eu vou fazer para vocês, ou vocês vão me falar a receita, o tipo de comida que vocês querem comer? Então, eu tenho que pensar ou não pensar? Parece que a nossa relação com Deus, a gente pensa por Deus. A gente fala da necessidade e já fala para Deus o que é que nós queremos que Ele faça com aquilo que a gente está pedindo. Deus, venha curar o meu filho. Deus, venha fazer isso na minha vida. Eu acho interessante o que os apóstolos, enquanto estavam sendo perseguidos no livro de Atos dos Apóstolos lá, eles diziam assim, Senhor, olhe para ameaças deles e conceda aos teus servos que pregue a sua palavra com intrepidez. Ele não está dizendo, Senhor, nos guarda da ameaça. Senhor, não nos deixe que eles nos levem para a prisão, que eles não nos matem. Ele diz, Senhor, olhe para as ameaças que eles estão fazendo e conceda que a gente continue falando, apesar das ameaças. Está nas suas mãos, o Senhor conhece, o Senhor sabe, aqui está meu filho, Senhor. Aqui está a minha situação na tua presença, Senhor. Faça de acordo com a tua vontade. Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor faz por mim. Então nós não podemos nos relacionar com Deus como se a gente fosse a mente de Deus para regular Deus naquilo que Ele deve fazer. Você orou, agora deixe tudo nas mãos dEle. Ele sabe o que fazer ou não fazer. Gostei de uma oração de um irmão, Arthur. Ele tinha um cabelo, ele era um novo convertido, ele tinha um cabelo grande, bem grandão, um rapaz bonito, loiro, muito parecido com aquele jovem rapaz que está entre o Flávio e o irmão, aquele rapaz bonitão lá, aquele do meio lá, ó. Muito parecido com ele. E aí, mas só que ele tinha um cabelão bem grandão assim. Alguém chamou, você poderia fazer aqui a oração final, você lembra do Arthur? Você pode fazer aqui a oração final? Aí ele pegou o microfone lá, no meio da congregação, e disse, Senhor, graças te damos por aquilo que o Senhor fez, mas muito mais, graças te damos por aquilo que o Senhor não fez e nem fará. Nós gostamos muito de pensar Deus como o Deus que está à nossa disposição para fazer o que a gente quer. É o contrário. A conversão é estar à disposição de Deus para fazer o que Deus quer. A gente que submete aos critérios de Deus e não a gente que coloca critérios para Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. É Ele quem governa a nossa vida. Então, na nossa vida de petição, de pedir tudo o que a gente quer pedir para Deus, e devemos pedir tudo o que a gente quer pedir para Deus, a gente tem que ter em mente que a gente deve se submeter aos critérios de Deus. Quarto, a oração é uma experiência de cooperação. Ontem aqui na reunião de homens nós falamos sobre isso. Deus chegou para eles e disseram assim, retire a pedra. Tire a pedra.
Sabe, nessa relação de comunhão com Deus, nós não somos a parte que terceiriza a nossa vida para Deus. Nós não terceirizamos a nossa responsabilidade na devoção. Deus não ora, nós vamos ter que orar. Deus não jejua, nós vamos ter que jejuar. Deus não lê Bíblia, para nós vamos ter que ler. Deus não visita pequenos grupos. Deus não é líder de nenhum pequeno grupo. Deus não é líder de nenhum departamento. Deus não é o pastor da igreja, no sentido de pastorear o rebanho aqui. Nós não podemos transferir para Deus as responsabilidades que são nossas. Interessante que ele diz, tira a pedra. E no versículo 44 ele disse, desligai, tira as ataduras dele. Tem coisas que é para você, você ora, mas continua agindo na vida. Você busca, mas continua fazendo aquilo que você sabe que precisa ser feito. A oração não nos exime de nossas responsabilidades. Deus não prega, Deus não lidera seu ministério, Deus não pastoreia a igreja, Deus não dá cursos, Deus não marca consulta. É você que tem que fazer. Deus não vai escolher as músicas para o louvor. Deus, qual é a música que você quer? Não, você escolhe, você me conhece. Agora, em me conhecendo, sabendo quem eu sou, escolha as músicas. Faça a sua parte. Ensine, coopere. Interessante que Jesus não ensinou, não disse que ele faria discípulos de todas as nações. Ele falou para a gente fazer discípulos para ele. Não é Jesus que faz discípulos para si. É a gente que faz discípulos para Jesus. Ele vai dar o poder, ele vai dar a unção, ele vai dar a graça, ele vai dar, mas ele não vai dar o conhecimento assim, ó. Você acordou com conhecimento, vai ter que ler livros. Quando eu vou lá na casa do Max, todas as vezes que eu fui na casa do Max, eu fui umas 3 vezes na casa do Max, na história da nossa vida. Eu entro na casa do Max, é automático, ele me leva para um quarto e abre um guarda-roupa, um armário lá, com pilhas de livros. Eu fui lá visitar o pastor Renato lá no trabalho dele, eu vi uma biblioteca com pilhas de livros grossos assim, ó. Não cai do céu, assim, de descuido, uma vida consagrada a Deus. Não cai de descuido, não acontece a toque de mágicas. A gente estragando a nossa vida, e um pastor, um irmão vem aqui, põe a mão na sua cabeça e se resolve. Não, não é assim. Deus traz lucidez, Deus traz direção, Deus fala com você, mas agir é minha responsabilidade. Como o Marcos orou aqui, que nós devemos tirar as pedras, que nós devemos tirar as coisas, as ataduras das pessoas. Deus não vai. A oração não nos exime de nossas responsabilidades. Coopere com Deus na edificação. Deus não vai edificar nenhuma alma aqui nessa igreja, nenhuma. Se depender só de Deus, ninguém aqui vai ser edificado. Porque nós é que edificamos os irmãos. Deus faz isso através da igreja. Deus faz isso através de uma outra pessoa. Por isso que a gente está falando de discipulado. É alguém que está andando com Jesus, que vai me ajudar a se parecer com Jesus, como Ele está buscando a ser. Como Paulo diz, imitem a minha vida como eu estou imitando a Jesus. Coopere com Deus na transformação dos relacionamentos. Podemos ser melhores em reconhecer com palavras e ações a importância das pessoas em nossas vidas. Qual foi a última vez que você fez um elogio para deixar aquela pessoa assim, sem palavra? Elogiar, muito bom, servo bom e fiel. Elogiar, reconhecer o trabalho do outro, reconhecer o esforço do outro. Irmão, você sabe o que é fazer um louvor aqui e fazer nessa qualidade como a igreja está fazendo? Os anos que a pessoa que pegou essa guitarra aqui, sabe quanto custa uma guitarra dessa? Um instrumento desses, que os irmãos compram, que a igreja compra, aquilo que a igreja dá e outros que a igreja compra. O esforço que tem. Ensaio, os irmãos chegam aqui às 5 da tarde. Às vezes mais cedo, e gasta dias e dias quando tem apresentação. As irmãs que fazem lá o trabalho com as crianças, enquanto nós estamos aqui, elas estão lá fazendo o trabalho com as crianças. Os líderes de pequenos grupos. Sabe, a gente tem que aprender a valorizar o que o outro está fazendo. Terminou de comer lá no restaurante, a comida foi gostosa, você gostou, foi apetitosa, foi cheirosa, estava bonita no prato, foi bem atendido, vai lá na cozinha.
se é que você pode ir, fala, oi, quem é que fez essa comida? Quero agradecer vocês, que comida deliciosa. Para o cara do restaurante, a sua comida é uma delícia, cara. Que comida gostosa. Eu lembro que o pastor Francisco um dia parou um policial na rua e falou assim, eu queria falar umas coisas para você, eu quero te agradecer, porque você expõe a sua vida para proteger a minha. Mano, aquele guarda, aquele desse tamanhozão assim, sabe, ele caiu em lágrimas. Obrigado, você está bonito, olha, você se vestiu bem, muito bem. Nós somos as pessoas elegantes. Nós somos as pessoas que está cheio de cortesias. Ah, mas ele vai ficar soberbo. Irmão, isso não é problema nosso. A nossa responsabilidade é reconhecer. Você imagina, naquela festa que teve lá, as pessoas já tinham bebido todos os vinhos, Jesus multiplica os vinhos de novo. Alguém pode falar assim, mas vamos ficar embriagados. Não, a responsabilidade é de cada um não se embriagar. Quinto e último. A experiência da oração é uma experiência de transformação. Quando nós oramos, você imagine as perguntas que estavam na cabeça de Marta e Maria. Por que ele não veio? Será que eu deveria ter chamado ele mesmo para vir? Por que ele não veio? Ele não nos ama? Sabe, as perguntas, as crises. Eu aprendi muito cedo que ninguém cresce sem crise. Crises existenciais. Crises, profundas crises, perguntas que você não tem respostas, crise, um homem de Deus que não tem crise, dificilmente ele vai amadurecer, crise, perguntas, que ele precisa fazer para Deus, que ele precisa compreender, em que a fé dele é elevada ao extremo, do absurdo, me dá esse teu filho, leva para lá e mata ele. Mas enquanto ele está andando, você acha que ele era um fantasma andando, enquanto Deus pediu a Abraão, filho dele. Era um cara, era um pamonha, era um cara de borracha, de papelão, que estava indo para matar o filho. Não teve nada dentro dele, nenhuma pergunta, nada, nenhuma crise dentro dele, enquanto ele vai caminhando. Você não cresce se você não tem crises fortes, intensas na sua vida. Essa pergunta, essa fala de Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, não é uma pergunta assim, é uma investigação. Por que o Senhor não veio? Ele vai ressuscitar. Eu sei que no final dos tempos ele vai ressuscitar. Crises. Senhor, por que prospera o ímpio? Crise. Mas é uma crise obediente, não é uma crise rebelde, é uma crise submissa, é uma crise em adoração, é uma crise em sujeição, é uma pergunta para dentro, em que a gente, sabe, vai aos pés dos irmãos, como Jesus falou, ore comigo, a minha alma está angustiada. Deus meu, por que me desamparastes? E Paulo diz que Deus estava em Cristo, na cruz, Deus estava na cruz com Cristo, ele não estava sozinho, mas ele se sentiu sozinho. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não está trabalhando. Vou dizer mais uma vez. Só porque você não está vendo, não está sentindo, não significa que Deus não esteja trabalhando. Está agindo na sua e na minha vida. Porque Deus ama demais você. Você não está falando com o isopor da igreja. Você está falando com Deus da igreja. Sentindo ou não sentindo. Creia somente. Termina essa ministração. Enquanto oramos, nosso olhar sobre Deus e sobre a vida pode ir ganhando outros contornos. Deus cuida. Não importa como, Deus cuida. Não importa se é naquela empresa, Deus cuida. Não importa se é daquele jeito, Deus cuida de você. Então essas 5 coisas, a oração é uma experiência de adoração, a oração é uma experiência de fé, de submissão, de cooperação e de transformação. À medida que você vai orando e buscando o Senhor com sinceridade, Deus vai mudando, talvez não as circunstâncias, mas mudando o jeito de você lidar com as circunstâncias. Deus vai mexendo com você, mostrando a sua inveja, mostrando a sua soberba, mostrando a sua infantilidade, mostrando a sua pequenez, às vezes não falando nada, e o silêncio de Deus, muitas vezes, é mais importante do que um livro todo escrito, do que um falatório todo, o silêncio. Você já viu quando a sua esposa fica em silêncio? Como que você se enche de perguntas? Quando o seu filho fica em silêncio, o silêncio é uma voz. O silêncio
é uma mensagem. Tem muita coisa no silêncio. Meu pai trabalha até agora, disse Jesus. Eu trabalho também. Ele não deixou de trabalhar na sua vida. Talvez você tenha aqui filhos por quem você ora. Parentes por quem você ora. Nenhum aqui é capaz de amar esses filhos mais do que Deus ama. Deus está trabalhando. Deus se preocupa mais com você do que você mesmo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E que você ouvisse essa canção. Que você pudesse permitir que Deus pudesse ministrar no seu coração o cuidado dEle. Enquanto você ora, você pode aprender mais de Deus. E não querer soluções, mas querer Deus. Aprender com Ele. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, Põe a mão no seu coração. quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Põe a mão no seu coração, irmão. Quando você colocar tudo no altar, não se esqueça que é você que Deus quer que esteja lá naquele altar. Porque Ele mesmo diz, não ande ansioso por coisa alguma. Porque Deus sabe do que você precisa antes mesmo que lhe o peçais. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é uma questão de reconhecer que Deus é sobre você, que Deus é por você, que Deus te tem nas mãos, que você está em Cristo, que a bondade dele te segue todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia. Você não precisa se preocupar com nada, depois que conseguir colocar tudo nas mãos de Deus. Nessa noite eu venho aqui te dizer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, entrega a sua vida, os seus filhos, as suas coisas, as suas ansiedades, nas mãos do Senhor. E não fique ansioso pelo tempo, pelo como, apenas creia. É isso que ele diz sempre, creia somente.
e você vai ver a glória de Deus, primeiro em você, depois nas circunstâncias, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser fazer. Em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor.